Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus para a minha vida, para a sua vida. Pedro responde sempre proativo: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que o carpinteiro de Nazaré, que aquele rabi da Galileia era mais do que um profeta. Ele sabia que Jesus era o Messias prometido, Cristo de Deus, o Filho do Altíssimo. É provável que Pedro esperasse de Jesus um eloquente reconhecimento de Jesus, por uma definição tão precisa, por uma profissão de fé tão robusta na frente dos outros apóstolos. Mas Jesus, ao ouvir Pedro, respondeu: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, mas não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, não. Foi o meu Pai que está no céu. Não se glorie, não, Pedro. Você só sabe que eu sou Cristo porque Deus te revelou. Jesus diz a Pedro que o seu correto conhecimento não foram frutos da sua descoberta, mas uma revelação do Pai. Ninguém pode conhecer primeiro Jesus se não for conhecido pelo Pai, se o Pai não revelar o Filho. E depois de ouvir de Pedro sua confissão, Jesus anuncia e digo: ainda que você é Pedro, e que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo talvez seja o mais emblemático da Bíblia. A sua interpretação depende do cristianismo. A grande questão aqui é quem é a pedra sobre qual a igreja é edificada. Alguns defendem que a pedra é Pedro. Outros dizem que essa pedra é a declaração de Pedro. Mas quem é a pedra que Jesus disse que edificaria a igreja? Uma vez que os discípulos estavam cientes da sua verdadeira identidade, Jesus abre um novo capítulo do seu ensino e mostra claramente aos discípulos que era necessário que ele fosse preso, julgado, condenado, morto, sepultado. Sua morte, a morte de Jesus, não deveria ser vista como um acidente, nem a ressurreição como uma surpresa. Mesmo Jesus sofrendo, Jesus veio para dar vida pelo povo, ele veio morrer pelas ovelhas. Diante desta espantosa declaração de Jesus, o mesmo Pedro que acabou de proferir sua fé ortodoxa, na messianidade de Jesus e na sua filiação divina, passa a repreender dizendo: Jesus, Deus tenha compaixão de ti, Senhor. O Senhor não vai morrer, jamais vai acontecer isso contigo. Faltou em Pedro, irmãos, o discernimento espiritual. Pedro não conseguia ver o futuro com os mesmos olhos de Jesus. Jesus se volta para Pedro e diz de forma contundente: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pedro vai de um extremo ao outro. No instante, Pedro recebe uma revelação de Deus e no outro é instrumentalizado pelo diabo. No momento ele afirma que Jesus é o Filho de Deus e já no outro ele tenta afastar Jesus da cruz. Ele dá uma gangorra que vai de fé à incredulidade, que vai da afirmação à tentação. Fica evidente que a igreja não poderia ter sido edificada sobre um fundamento tão frágil como Pedro, irmãos. Não. É claro que Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, não.
Também não está afirmando que Pedro está possesso. Não. Nem manda Pedro arredar. O que Jesus está dizendo aqui é mandando Satanás, que instigou a Pedro a arredar. Satanás usou várias estratégias para afastar Jesus da cruz. E aqui dá mais uma cartada. Mas Jesus discerne o seu ardil e diz para ele arredar. E Satanás sai, Pedro fica. Pedro é um discípulo. E em Pedro, Jesus iria continuar investindo. Deus vai continuar investindo na tua vida. Você vai ser usado poderosamente por Deus. Quando Deus te pegar, batizar com o Espírito Santo, você vai se levantar um dia, como Pedro se levantou em Atos capítulo 2. Esses homens não estão embriagados, então cheio do Espírito Santo. Pedro começa a dizer, esses homens não estão embriagados. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E as pessoas ficavam admirados de Pedro sendo um homem douto, pregando a palavra, cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio da graça. Deus vai te pegar e você ainda vai fazer a obra cheio da unção, cheio do poder de Deus. Satanás muitas vezes diz para você que você é uma pessoa iletrada, que você não tem estudo, que você não tem fundamento, mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Creia, meu irmão, nesta palavra, porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém.